E aí, tudo beleza, gente? Começando então a nossa atividade assíncrona, né? Sobre ditadura militar. Tudo certo? Então, vamos lá, pessoal? Bom, então, vocês viram nas outras atividades, nos outros vídeos, né? Um pouco da ideia da formação da sociedade brasileira, que é o nome da disciplina, até 64, né? Os desafios, o que levou a 64. Então agora nós vamos falar sobre esse período brasileiro, né? Esse período que se inicia então em fins de março, início de abril de 64 e termina em 85, ok? Bom, quem é então o primeiro presidente militar, né? Humberto Castelo Branco, anotem aí, que governa do golpe até 67. Ele foi eleito indiretamente pelo Congresso, mas vejam bem, alguns argumentam isto por causa, né, disso. Eles dizem, não, mas ele foi eleito e tal. Sim, mas ele foi eleito a partir do AI-1, tá? Eu já falo sobre isso. Ele assume num cenário de instabilidade econômica. Lembrem-se que nós tínhamos problemas graves de inflação no final do governo Jango, né? Até uma colega de vocês tinha comentado, feito essa pergunta, uma boa pergunta por sinal, né? Essa questão de déficit orçamentário, superávit, por que é importante? A gente discutiu bastante isso na atividade síncrona, tá? Então prestem atenção nisso, porque o Brasil atualmente também está passando por um processo difícil por causa da pandemia, e isto geralmente afeta o quê? A inflação, tá, pessoal? Por uma questão de leis econômicas, não tem como fugir disso. Então aquele cenário era este, tá? Houve eleições em 65 e uma tentativa de transição retomada para a democracia e uma promessa de abertura versus os linha duras, que vai levar todo o período. Como assim? Aqui nós temos que ter um pouco mais de calma e eu preciso explicar uma coisa para vocês. Quando teve o golpe de 64, revolução contra revolução, tá? A todos os gostos, mas uma coisa é certa, uma coisa é fato histórico. É verdade que não se, naquele momento, achava-se, tá? Em alguns setores da política brasileira, inclusive talvez do PTB e do PSD, o DN também, os políticos em geral, o que ia acontecer, né? Naquele momento histórico, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Quando a gente reinterpreta algumas questões históricas. Acreditava-se, então, que ia ter esse golpe, ou esse, digamos assim, esse ajuste na democracia brasileira, e que dentro de 2 anos, em torno disso, nós voltaríamos à normalidade democrática, incluindo as eleições que ocorreriam em 65, as eleições presidenciais que ocorreriam em 66, se eu não me engano. Não me lembro se 65 ou 66 agora, tá? Mas o que acontece, então? Quando se tem o golpe, existe uma chamada linha dura. Quem é a chamada linha dura ao longo da ditadura militar? É uma síntese, na verdade, tá? Não existe um grupo muito claro sobre isso, mas é o grupo que quer autoritarismo. Acima de tudo, autoritarismo, que não acredita na democracia, que acha que a democracia é sempre um risco para populistas de esquerda e que eles são melhores para governar. Bem simples, bem sintético para vocês entenderem. É o setor mais autoritário das Forças Armadas, que ainda existem pessoas que pensam desta forma, né? Não democracia, e sim autoritarismo. Acreditamos que o autoritarismo, e que no caso eles, né, os militares, sejam o melhor guia do país. Já outros pensamentos dentro dos setores militares pensavam em uma ideia de transição, realmente fazer esse movimento de golpe ou esse movimento de imposição à democracia populista da época e depois retornar à normalidade democrática. Não sem antes alguns ajustes que eles evidentemente iam fazer, ok? Então por que isso é importante vocês entenderem, pessoal? Porque não teve do início da ditadura militar uma ideia assim, não, nós vamos continuar esse período por muito tempo e tal. Não havia essa noção
histórica que eles não tinham. Nós estávamos em 64, 65, ok? O que é o AI-1? Né? A partir de agora nós vamos falar dos atos institucionais. Tá? O AI-1, que houve em abril de 64, ele permitiu a cassação de direitos políticos e de suspensão de mandatos legislativos. Tá? E também de retirar algumas pessoas do setor público tidas como subversivas. O que é subversivo, professor? Subversivo é um termo que se utilizava durante a ditadura militar de pessoas que não eram confiáveis aos olhos dos militares, que achavam que não só comunistas, mas agitadores, sabe? Aquelas pessoas que não seriam benéficas para o país, claro que na compreensão dos militares. Ok? Então, se vocês estudar o AI-1, historicamente, com mais afinco, nós vamos ver que algumas pessoas perderam, né, bastante direitos, inclusive alguns professores aposentados das federais, inclusive alguns professores aqui da URGS, na época foram aposentados compulsoriamente. Como assim? Excluídos, né, da sua docência, porque eles eram tidos como esquerdistas, algo do tipo, tá? Que não iam contribuir para o regime. Isso é uma coisa importante, então, da gente ter esse tipo de ideia. Então, assim, pessoal, é algo muito grave em termos de teoria democrática, tá? Vocês tiveram em teoria política 3 comigo isto. Tu não pode suspender os direitos políticos de algum grupo, porque eles pensam diferentes, tá? Alguns argumentam que se esse grupo ele é subversivo da ordem democrática, como era o argumento para caçar e deixar na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, alguns argumentam isto, que na verdade estou estaria protegendo a democracia. Isso é um debate complicado, tá? Isso é um debate bem complicado e bem interessante. Por exemplo, se existisse no Brasil uma volta de um partido nazista, por exemplo, com as veias similares ao que houve lá quando surgiu o Partido Nacional Socialista, que era o Partido Nazista, no caso de Hitler, tá, na década de 20 na Alemanha, permitiríamos esse surgimento ou não? Tá? Então existe um debate, mas é óbvio que se a pessoa só pensa diferente de ti e te contesta, tu não tem direito a caçar essa pessoa. Isso não é democracia, né? Se o Estado caça, ou seja, o governo caça os direitos políticos de pessoas que simplesmente querem ter uma contestação, contestar esse governo, isso é a primeira coisa da democracia. Então já é uma suspensão dos direitos políticos, já é uma suspensão temporária da democracia brasileira. Ok. Logo no início do golpe, né, então vários nomes foram caçados. Quem? O Jango, óbvio, Brizola, óbvio, e mesmo Jânio e JK. Aí, pessoal, vocês têm que se dar conta de uma coisa. Tá, professor, por que Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, que não eram à esquerda, o senhor mostrou para nós, né? O senhor disse, eles não eram um quadro às esquerdas, eles eram da centro-direita, digamos, centro. Por que eles foram caçados? E aí vocês têm que se dar conta que já tinha um interesse em tirar lideranças políticas fortes do brasileiras para não concorrer com os militares, né? Isso é jogada política militar. Inteligente, inclusive, eu diria. Mas dá para ver que eles já queriam algo mais simplesmente do que uma simples limpeza, né? O Jango é o primeiro, é óbvio, o Brizola e o Jango da lista. Eu entendo e tal, mas teve a legalidade, o Brizola tinha um discurso bélico, um discurso conflitivo, tu até entendes. Agora, o JK e o Jânio já mostra que se tinham outras ideias a respeito da continuidade ou não da ditadura, né? Setores que mais foram atingidos foram universidades, jornais, muitos jornalistas sofreram bastante naquele momento, no primeiro momento com a AI-1, tá? Mas, sabe quem mais teve expurgo, em número total, pelo menos em número absoluto? Ou seja, mais foi retirado da sua profissão? Os militares. Que eram os militares que discordavam do golpe militar. Se eu não me engano, vocês podem procurar isto, foram mais de 5 mil expurgos, o que para a época, eu não sei qual era o contingente militar da época, mas eu acredito que não fosse muito superior a 100, 200 mil pessoas, é um contingente bastante relevante, né? Inclusive eu conheci o filho de um desses que foi mandado para fora, né? Foi expulso da corporação porque ele era brizolista, por exemplo, né? Apoiava o Brizola.
No total, foram de vários atos punitivos, foram mais de 3.000, tá? Então, é verdade sim que a ditadura militar retirou direitos políticos, cassou direitos políticos, tá? Porque achava que essas pessoas não contribuiriam, enfim, para o regime que estava por vir. Isto é importante a gente comentar e falar sobre essa situação. Aí, em outubro de 65, nós temos o AI-2. O que é o AI-2? Ele é a extinção do multipartidarismo, entre outras coisas, tá? Mas basicamente o que eu mais quero refletir aqui com vocês é: acaba então aquele multipartidarismo que eu tinha ensinado nas aulas anteriores, de PTB, UDN, PSD sendo os 3 principais partidos, tinha o PSP do Adhemar de Barros, né? Por quê? Porque nessa teve o governo, então vejam que interessante algumas questões. Teve eleições diretas em 65 para alguns governos. Só que alguns governos estaduais que ganharam não eram governos que os militares gostariam de ter como governadores estaduais, porque não coadunam, ou seja, não eram da mesma ideologia, tá? Dos militares. Então eles não gostaram. Por isso, então, eles resolveram fazer o AI-2. O que é, então, essa extinção do multipartidarismo? Tem interpretações diversas sobre isso, né? Uma coisa importante. Professor, no Estado Novo, o Vargas, ele extinguiu os partidos, não tinha mais democracia, não tinha uma fachada democrática. Aqui, tá? A criação de Arena e de MDB, Aliança Renovadora Nacional e Movimento Democrático Brasileiro, ela foi uma tentativa de institucionalização de um regime para ter uma aparência democrática. E isso é importante para nós entendermos a cultura política brasileira. Ou seja, professor, então as pessoas durante a ditadura militar ainda votavam? Votavam, tá? Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Como é que funcionava isso, tá? Porque eu quero aqui me preocupar em falar em Arena e MDB. Alguns acham que eles queriam repetir o governo tipo um PRI mexicano, um Partido Revolucionário Nacional, né? Então, no fundo, era isto. Era dar uma boa base de sustentação ao governo, através da Arena, que era o partido do governo, e o MDB serviria como uma oposição tímida, uma oposição onde teria limites. Sabe aquela coisa, olha, se vocês passarem daqui, a gente caça vocês. Tá? Quer dizer, é uma oposição dentro dos limites da ordem militar, que eles querem, né? Uma oposição tolerável, melhor falando. E por isto, o MDB, quando nasce em meados da década de 60, hoje inclusive é o mesmo nome, e sim, este no caso é o mesmo partido, mesmo entre aspas, né, pessoal? Claro que entre 65 e 2020 mudou muita coisa, evidentemente. Mas quando ele nasce, o velho MDB de guerra, que nem diria Pedro Simão, né? Aqui, ex-governador gaúcho, ex-senador gaúcho, ele nasce então para ser essa oposição, para ser a voz democrática dentro do regime. Isso é importante vocês estarem atentos. Só que claro que nesse nascimento vem tudo que é um saco de gatos, né? Um balaio de gatos, como a gente chama. Vem gente mais à esquerda, mais à direita, e a esquerda, mais à esquerda, não estava tão engajada no MDB. Ainda estava muito vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, né? E ainda não estava dentro dos quadros do MDB. Ok, pessoal? Então agora vamos para o próximo vídeo.